gente, hoje nós estamos aqui atendendo a pedidos, visitando essa casa maravilhosa que vocês vão lembrar do Edmundo, tá? Que hoje está caracterizado aqui de trabalhador da oficina, que ele tem, maravilhosa aqui embaixo. E nós viemos aqui hoje para fazer especificamente uma entrevista com a Patrícia, que é a dona da casa, que não estava aqui para nos receber, mas que nós citamos, falamos sobre ela, que ela estava viajando, estava num projeto de voluntariado, e isso despertou muita atenção. Então nós resolvemos voltar aqui, né? Além de poder ter o privilégio de estar nessa casa novamente, né? A gente poder saber um pouco da história do trabalho da Patrícia. Este programa é um oferecimento de Vênica Casa. Dedicamos à casa e ao morar desde 1989. Acesse o site e conheça nosso acervo. Na dúvida, chame pelo WhatsApp que te ajudamos na escolha. venica.com.br. Vocês vão poder observar que ela está totalmente caracterizada com a roupa que ela produziu, já que ela é uma montadora de oficinas de mentora e montadora, né? Isso. Porque teve aí, né? Oficinas de costura. Então, olha aí, a modelo tá aí com os tecidos africanos, né? Que as inserções dela desse trabalho são, a princípio, na África. Então, assim, com o tecido característico da África. Então, nós vamos conversar com ela para vocês matarem a curiosidade e ficarem sabendo o quão interessante é esse projeto. E eu não sabia que era uma iniciativa aqui brasileira, eu não sabia de nada na realidade, fiquei sabendo hoje. E estou, assim, mais encantada do que eu já era, com ela e com o projeto, que é uma coisa muito séria e muito bacana. Vou aproveitar a oportunidade também para deixar o Edmundo falar daquelas cadeiras novas. Essas cadeiras novas que ele acabou de comprar, maravilhosas. Fala aí, Edmundo, para nós. Bom dia, Vênica, bom dia, amigos. Na verdade, tudo é um pouco de mistura, um pouco de ideias que nascem aí dos achados. Essa daqui eu até fiz uma brincadeira porque eu achei essa cadeira vamos dizer que foi num depósito antigo, toda carcomida, e aí brinquei com Vênica, falei, Vênica, olha o que eu achei. Ela, Vênica mesmo, me falou assim, eu não acredito, isso aqui vai dar muito trabalho. E aí terminou desse jeito, eu vou fazer e tudo mais. É porque ela é uma cadeira que tinha o estofamento para ser feito, ela tinha palhinha para ser feita e tinha parte de madeira para ser cuidada. Né? Então ela tinha esses três elementos, gente. Ela estava provavelmente com o corino, que era um corino original meio macio, todo estragado, palhinha existia alguns pedaços, né? Então, assim, ela estava muito ruim. Mas, assim, ficaram duas cadeiras belíssimas, né? E compuseram aqui, porque realmente estavam dois pufins ali, não era isso, sabe? Então, estava faltando essas duas poltronas. Então, as coisas aqui parecem também assim, tá faltando, ele acaba encontrando em algum lugar. Não é isso, Edmundo? Bem mandado. Então, assim, eu tô fazendo questão de mostrar, porque realmente, quando eu vi a reforma, ficaram muito boas. Valeu. Legal. Né? Mas hoje eu sei que eu tô sobrando aqui, porque na verdade hoje não é comigo. Não, hoje não é aqui com essa casa, com quem não é. Hoje a gente está focando na Patrícia e no projeto. Mas isso aí, valeu a sua presença, muito obrigada por nos receber novamente. Nós vamos aproveitar, Edmundo, nós vamos mostrar o lavabo que está aqui atrás da gente, porque no programa anterior a gente não mostrou. E teve, você sabe que o pessoal não perdoa, né? Então teve a cobrança. Então, ó, para quem pediu o lavabo, que realmente é sensacional, todo cheio de detalhes interessantes, a começar pelo lustre. Você trouxe onde o lustre? Do Uruguai, foi uma feira de rua no Uruguai. Uhum. Foi uma feira de rua no Uruguai, brinquei, Patrícia falou, gostei. Vamos levar. Vamos levar. Imagina você levou lá daqui numa rua, também foi uma coisa bacana. Mas isso é que faz a diferença, né? E o lavabo, só para complementar, eu e Patrícia sempre utilizamos uma técnica que eu acho bacana. Eu sei utilizar coisas, às vezes, de pouco valor agregado e econômico, junto com coisas que dão uma característica, uma marca muito presente. Então você tem coisas que às vezes você olha e fala, puxa, eu não sabia
isso daria para fazer essa parede? Às vezes a pessoa até me pergunta, eu fico constrangido de dizer, olha isso aqui, é refugo de obra, às vezes. Tá vendo? Aquele uma placa cimentícia, onde se coloca uma coloração escura. Você fez um acabamento nela? Não fiz, tá vendo? Não, a placa cimentícia onde que você pede a coloração que você quer. Na verdade, você pede a coloração. Então eu peço assim, preto, coloca o vermelho, coloca o amarelo. Aí coloquei o preto com os motivos meio dourados. Então isso aqui é um negócio que você coloca normalmente em piso de quintal, vamos dizer assim, é verdade. E aqui, aí isso aí, esse é o lustre que eu comprei numa feira de rua. E aí, junto com uma estrutura dessa, você coloca, às vezes, um mármore, um valor agregado um pouco melhor, para dar exatamente uma diferença. Contraponto. E basicamente é isso. Mas depois a gente conta mais, porque tem sempre muita coisa. Falei com Vênica, tem outras coisas, agora tem fogão de lenha. Gente, então nós vamos continuar aqui, né? Já apresentei para vocês a Patrícia e agora nós vamos saber detalhes sobre a vida dela e como é que ela chegou nessa história da África, como é que isso tudo começou na vida dela e como é que isso se tornou uma coisa tão importante, né? Que ela hoje dá uma prioridade na vida dela para esse assunto e que é uma coisa que nos faz admirar demais, né? Porque a gente às vezes acha que a gente não dá conta nem da vida da gente, né? E tem pessoas que estão aí para querer agregar e ajudar. Não é isso, Patrícia? De certa forma né? Na verdade, eu só consegui me dedicar mais ao trabalho, né, ao voluntariado, depois que eu me aposentei e que meus filhos saíram de casa. Com certeza. Né? Porque às vezes as pessoas ficam se cobrando fazer alguma coisa, tem sempre um momento certo, a gente tem que ficar atento para isso. Né? Tá disponível e tem sempre um momento certo, tem momentos em que são mais tumultuados, a gente faz pouca coisa, depois que aposenta e os filhos saem de casa fica mais fácil. Na verdade, desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de me envolver com trabalhos sociais, né? Com trabalhar com pessoas em situações de vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira. E há muitos anos eu já me dedicava aqui em Belo Horizonte a fazer trabalhos com população carente, mas sempre tive uma vontade muito grande, assim, parecia um chamado de uma coisa na África. Né? Existe talvez um pouco esse mito, né, de que o voluntariado lá é uma coisa diferente, é uma coisa mágica. Mito ou não, fato é que eu fui para lá da primeira vez porque eu descobri a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG brasileira. Pois né? Gente, só um minutinho aqui. Eu já conversei um pouquinho com a Patrícia quando eu cheguei, porque eu também não tinha essas informações. Então, assim, eu perguntei, Patrícia, você foi parar lá através de quê? Né? Como que você chegou lá? Então, assim, e me surpreendi, porque até uma iniciativa brasileira, né? Isso. Então, assim, porque a gente escuta na televisão esses programas internacionais, né? Tem vários com relação à África e com... Isso. Com Os vários mais famosos é o Médicos Sem Fronteiras, né? Que é francês. E o seu é? Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteira. Então agora ela vai falar pra gente especificamente esse programa, como que ele funciona e de onde que ele é e os lugares que ele atende. Isso. A Fraternidade Sem Fronteiras surgiu, né, onde é a matriz, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, através do Wagner Moura, né, que ele foi à África como atendendo a um chamado interno. Não, o nome o nome é o mesmo, né? Mas ele foi como um chamado, primeira vez para Moçambique, né, onde já tem inclusive um projeto, um dos projetos que eu vou, e transformou a África na segunda pátria dele. Inclusive, atualmente ele mora lá com a família no Malawi. E eu fiquei sabendo da Fraternidade Sem Fronteiras em 2018, me tornei madrinha, né? Você apadrinha, né? Um projeto. Me tornei madrinha e fui acompanhando o trabalho. Até que surgiu a oportunidade de eu ir na minha primeira caravana,
E na época era para o Malau, e o Malau é um país pequeno no centro, né, abaixo, é mais para o sul, mas no centro da África, quer dizer, não tem mar, né? Não fica no litoral, Minas fica Gerais. do lado de... isso, fica do lado de Moçambique. E eu fui para o Malau, um país que eu conhecia muito pouco, pouco tinha ouvido falar, pesquisei. Eu vou ser sincera, eu ouvi falar pela primeira vez através de você. Isso. Aí fui numa caravana de médicos. Como eu não sou médica, minha formação é em jornalismo, eu fui, né, a ideia inicial era para auxiliar os médicos. Precisa que se pesem as crianças, os pacientes, faça ficha, separe remédios, quer dizer, os médicos sozinhos não trabalham com tanta eficiência como tendo, né, pessoas para auxiliar. Então a ideia inicial era essa. E na época eu já costurava, eu sou costureira amadora, né? Eu depois que me aposentei sempre tive muita vontade de aprender a costurar. Entrei no curso da Lara Rogedo, que me ajuda muito nos meus projetos aqui em Belo Horizonte, e já sabia costurar e eu tinha ganho uma máquina antiga que era para doação. E ela estava guardada esperando a demanda. Quando eu me inscrevi para ir para a África, eu falei, quem sabe? Perguntei se seria útil levar uma máquina. E a Clarissa, né, que é a responsável pelo projeto no Malau, falou, eu tenho vontade de fazer sim uma oficina de costura aqui no final do ano, isso era no meio do ano, você pode trazer e deixar aqui. Mandei consertar a máquina e pensei, mas uma máquina? Por que alguém vai fazer com uma máquina? Aí liguei para ela e perguntei, 2 máquinas vai te deixar mais feliz, 2 vezes feliz? Ela riu e me perguntou, você costura? Essa pergunta, você costura, eu entendi perfeitamente, comecei a rir e falei amadoristicamente. E aí eu acabei levando a primeira vez 4 máquinas, muitos tecidos, tesoura, agulha, tudo, linha, né? Tudo que precisa para montar uma oficina de costura. Cheguei lá e dei o meu primeiro curso de costura, lembrando ainda que eu sou uma costureira amadora. Isso foi em que ano? Julho de 2019. Né? Só que eu concluí o seguinte, a gente tem sempre algo para ensinar para aqueles que sabem menos do que a gente sobre aquele assunto. Então, se a pessoa sabe menos do que eu tenho que ensinar para ela em relação à costura. Foi isso que aconteceu. Nós começamos em julho de 2019, hoje nós já temos 10 pessoas trabalhando e dependendo economicamente dessa oficina de costura. São 10 refugiados, porque no Malawi a gente trabalha diretamente do lado e ligado a um campo de refugiados de Dzaleka. É um campo de refugiados que deve ter uns 55 mil africanos fugidos dos seus países, né? A maioria da República Democrática do Congo, de Burundi, de Ruanda, que fugiram de guerras mesmo, guerras civis, de perseguição. Tá? Problemas religiosos. Problemas religiosos, aquela situação muito, mas muito difícil mesmo. Gente, só para esclarecer, a gente não pode esquecer que os problemas da África são problemas muito primários, né? Muitos locais existem reis, né? Ela está falando que inclusive no Malawi tem rei e presidente. Então, assim, são muitos confrontos, né? Essa coisa hereditária que é complexa demais, né? Então, assim, o país fica muito judiado e fica também muito... as pessoas que são refugiadas, elas não têm nenhuma perspectiva, não é isso, Patrícia? Nem liberdade. O Malawi é o 4º país mais pobre do mundo. O país, imagine um campo de refugiados dentro de um país que é o 4º mais pobre do mundo. O refugiado ele não pode sair do campo de refugiados sem autorização, não existe cerca, não existe muro. E ele evita de sair mesmo, porque ele vai ser perseguido lá de fora. Ele não pode estudar fora, ele não pode trabalhar fora. Então a limitação deles é muito grande. Imagina um campo de refugiados onde pouquíssimas pessoas têm algum dinheiro, dependem da ONU, basicamente, e de voluntários, né, como o trabalho da gente. Então, só a Fraternidade Sem Fronteiras emprega lá centenas de pessoas. Só na horta tem de mulheres quase 200, fora os homens. Por que eu digo de mulheres? Porque o que acontece muitas vezes com os refugiados? Eles saem de seus países correndo, né, com a roupa do corpo, sem nada, com seus filhos, com os filhos dos irmãos, com os filhos daqueles que não morreram. No meio do caminho, muitos adultos vão morrendo e aqueles filhos vão se juntando com uma mãe. Então, às vezes, chega no campo uma mulher com 10 filhos
que ela chama de filhos, mas às vezes dela natural mesmo só tem 2 ou 3. Você chega num campo de refugiados nessa situação cheia de crianças, eles têm direito, a ONU dá a eles $7 por mês para se alimentar. O que muitas mulheres acabam fazendo? Elas se prostituem. O que mais que elas vão fazer? Elas não podem trabalhar fora do campo, no campo não tem trabalho para elas. Então lá no nosso projeto, a horta leva muitas dessas mulheres para trabalhar, para tirá-las da prostituição, para tirá-las da dificuldade, e através da agricultura elas conseguem ser valorizadas por elas próprias e pela comunidade, passam a alimentar os filhos, né? Tem a escola também dentro do projeto para as crianças. Patrícia, é muito interessante como é que o trabalho significa tantas coisas, significa dignidade mesmo, né? Sim. Inclusive eu vou ilustrar aqui, que ontem eu escutei no rádio, que está havendo uma exposição em Belo Horizonte, no momento, sobre o método de costura, que encaixa muito bem aqui no contexto centesimal, que foi um método que abriu um trabalho para as mulheres, eu nem sei que década que foi, não sei, talvez 40, não sei exatamente, tá, gente? Isso aí eu vou até pesquisar. Mas as mulheres que eram donas de casa, com esse método que foi grandemente difundido, viram a possibilidade de ter uma profissão, a profissão de professora do método e, eventualmente, de costureiras, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Que aconteceu aqui no Brasil. E nessa época as mulheres eram donas de casa, então elas com essa possibilidade, foi aí uma das primeiras coisas que a gente assim sabe que fez com que as mulheres tivessem uma profissão. E foi muito legal, foi muito importante. E é uma coisa usada até hoje, não é, Patrícia? Eu costuro pelo centesimal. A Lara Rogério, que é minha professora, ela é uma das maiores expoentes, vamos dizer assim, atuais aqui no Brasil, do centesimal. E eu tentei também levar, né, o método para lá, e a conclusão que eu cheguei, que eu acho que foi um grande aprendizado para mim na minha vida. A gente planeja alguma coisa, a gente leva um ensinamento, mas se você não está aberto, disponível para mesclar com o conhecimento do outro, não dá certo. Não funciona. Então eu tentei ensinar, houve muita dificuldade. O que nós fizemos? Eu peguei parte da minha técnica, juntamos com a parte da técnica africana, eles mesmos foram adaptando e constroem hoje roupas belíssimas. Qual que é a nossa grande diferença? O africano, ele gosta da roupa muito apertada, muito justa no corpo. Inclusive a cava é apertado. Para nós que estamos acostumados, inclusive com tecido de elastano, o tecido africano, né, como dessa roupa que eu estou usando, que é a capulana, é 100% algodão e não tem elastano. Ele não cede, rígido. Ele é rígido. Então eles usam, mas para eles conseguem usar e eles gostam. Quando a gente chega, a gente não consegue usar a roupa africana. Primeiro pela modelagem, por ser muito justa, e pelo estilo. Então o que a gente fez? A gente pegou o tecido africano, juntou a técnica deles com as nossas técnicas, e hoje eles conseguem fazer roupa para brasileiros, para europeus e para americanos, que são as pessoas que vão lá, né, no projeto trabalhar e acabam comprando, e fazem com todo o estilo africano. Então é muito importante a gente respeitar o que eles têm, a cultura deles, né? E eles também aproveitam da nossa tudo aquilo que vai aprimorar, que vai acrescentar. Mas a ideia jamais é a gente fazer com que eles façam, né, aquilo que seja que a gente queira. Gente, eu acho que ajudar é uma coisa muito difícil, exatamente por isso, né? Você tem que abrir mão. Nesse caso aí não é tão complicado assim, mas tem outras iniciativas de ajuda que às vezes você quer impor o seu estilo em alguma coisa e que isso não funciona. Porque se você quer se dar para ajudar, você tem que se dar mesmo, né, Patrícia? Sim, sim. E é muito importante esclarecer aqui, gente, que quando a gente fala voluntariado é o seguinte, é enfiar a mão no bolso, pagar uma passagem internacional cara, né? Com riscos, com variáveis que podem acontecer também, né, Patrícia? De não poder sair do país, de ter dificuldade para chegar. Então é voluntário mesmo, né? Essa coisinha de ajudar alguém ali perto da sua casa é uma coisa bem complexa, né, Patrícia? Isso, sem dúvida. O que muitas pessoas falam comigo? A gente depende
muito da ajuda de outras pessoas, como voluntário. Eu posso ter o dinheiro para passagem, mas eu não tenho como montar todas as oficinas que eu monto, colocar todo o equipamento, tem que pôr energia solar, porque não tem energia elétrica, tem que levar maquinário, tem que tudo sozinha, não dou conta. Então, as pessoas que não dão conta de ir, que não conseguem chegar lá, sentar com o refugiado e ouvir o que eles têm para contar, porque são cenas, né, muito dolorosas, a vida deles é marcada por muito sangue, muita dor, muita perda. Então, às vezes, as pessoas não conseguem acompanhar emocionalmente. Mas muita gente me ajuda, compra as coisas que eu trago, ajuda fazendo campanha, doa dinheiro, apadrinha no site da Fraternidade. Isso já ajuda muito. Isso tudo são as contribuições que podem ser feitas. Podem ser feitas. Cada um faz aquilo que dá conta. Eu vou a Moçambique também, onde a gente montou uma sala de costura também. Esse ano eu vou para Madagascar também, para o sul de Madagascar, que é paupérrimo. Um dos maiores problemas do sul de Madagascar é bicho de pé. Os médicos vão para lá com pós-doutorado, com especialização específica, eles vão para lá para tirar bicho de pé. É mesmo? Vocês já viram que ela é uma pessoa super elegante, né? Depois eu comecei a encontrá-la cada dia com a roupa mais bonita. E aí comecei a perguntar, Patrícia, mas de onde que é essa roupa, Patrícia? Aí ela me falou que estava aprendendo a costurar, que todas as roupas eram autorais. Isso, né? isso. E todas muito interessantes, ela é muito charmosa, tem um corpo muito bom. Então as roupas todas lindas como ela está hoje. Aqui nessa roupa, gente, tem 3 tipos de tecido. Mostra aí, Patrícia. Tem 3 estampas, 3 né? estampas. Uma aqui, outra aqui no corpo e outra na saia. São as capulanas, né? Capulanas é a forma como a gente chama o tecido africano em Moçambique. Lá no Malau a gente chama de titeng, né? Cada país tem um nome. O que a gente mais conhece é a capulana, por causa do português. São tecidos 100% algodão, sem elastano, né? E eles são estampados silcados, não é na trama que vem a estampa. Então, às não vezes, foi feito o tecido no tear dessa maneira. É um tecido branco que foi estampado. Ele é estampado. Então, às vezes a gente compra, ele está até um pouquinho torto. Né? Não é um defeito do tecido, é a forma de estampar. E na África, habitualmente, eles inseram muito esse tecido. Então, às vezes, as pessoas pegam e falam, esse tecido é duro, não é algodão, é sintético. Não. Claro que tem alguns sintéticos, mas poucos. A maioria é 100% algodão e é bem encerado, Eles gostam do tecido bem encerado, à medida que vai lavando, a cera vai saindo. Talvez para proteger um pouco o tecido inicialmente, né? Gente, é muito interessante porque é uma marca registrada, né? Isso. Esses tecidos, assim, eles têm a cara, não é do país, é a cara do continente, né? É a cara do continente. É uma coisa muito marcada. Você vê essa roupa, você... Liga a África. Mas eu tenho percebido uma coisa um pouco triste que tem acontecido. Quando eu estive na África do Sul, por exemplo, a África do Sul, que é um país que está com uma condição econômica melhor, as pessoas, todos se vestem como londrinos e nova-iorquinos. É calça jeans, blusa preta. É muito difícil você ver um africano mesmo, um nativo da África do Sul vestido. Com certeza. Quanto mais pobre o país, por exemplo, no Malau e no campo de refugiados, você vê assim 95% das pessoas vestidas dessa forma. Muito interessante. Mantendo as tradições. Mantendo as tradições. Os homens com as batas, as calças de capulana, as mulheres com os vestidos, que são vestidos belíssimos, e muitas vezes a capulana também é o turbante, a capulana como uma saia, né? O tecido o jeito de amarrar. É o jeito de amarrar. A capulana serve para carregar as crianças nas costas e na frente. Né? O tecido tem uma função muito maior do que só vestir. Serve para forrar o chão, para se assentar, para dormir, para se cobrir, né? O tecido tem um valor muito grande. A profissão de costureira é extremamente valorizada. Os homens são chamados de mestres, os costureiros. Muito interessante. Infelizmente, as mulheres não têm essa denominação, apesar de serem grandes costureiras também, mas apenas os homens são os mestres. Muito interessante essa marca registrada e eu estava falando para a Patrícia que o meu marido comprou uns tecidos desses em São Paulo e que veio um escrito super bacana, é uma pessoa africana que comanda lá a loja, não sei se é só virtual, não sei como é que é,
mas ela fala que você, ao comprar esse tecido e ao usar essa roupa, você está... qual que é a palavra, gente? Você está endossando, seria, sim, né? Sim, endossando um estilo, né? Uma cultura. Uma né? cultura, a tolerância e uma série de outras ideias que são super atuais e super necessárias, né? Que é a inclusão, né? Que essa nosso momento como brasileiros de rever os conceitos nossos, porque isso foi uma coisa cultural da escravidão muito pesada e muito excludente, né? Excludente. Então, assim, eu acho muito bacana nesse sentido, Patrícia, porque quando você está vestida assim, você está representando várias palavras de ordem no momento atual. Acho muito bacana. Sim, é uma forma de valorizá-los e, inclusive, de homenageá-los. Exatamente, exatamente. Homenagear a cultura de pessoas tão sofridas, tão comprometidas, com tantas necessidades, né? E que, pelo que a gente vê, ainda está longe de galgar uns países com um nível um pouco melhor, né? Porque está tudo muito complicado pelo lado de lá. Sim, com menos fome, com mais conforto, com mais estrutura. Exatamente, com tudo que uma pessoa tem direito, teria que ter, né? Isso, exatamente. É isso aí. Gente, nós vamos conhecer o espaço que a Patrícia trabalha aqui, onde ela produz, ela leva moldes. Pode falar, Patrícia. Isso, eu produzo os moldes, né, em cima do centesimal, levo os moldes de todo tipo de roupa que agrade ao gosto do brasileiro, do americano e do europeu, que são as pessoas que vão visitar lá o projeto, aproveitam e compram, né? Levo o molde para eles e junto a gente faz uma adaptação, para não perder as características, né, deles, né, da cultura deles, para que eles possam vender e sustentar o projeto, né, dessa forma. Não apenas sustentar a oficina de costura, mas sustentar também suas famílias e parte do projeto, a horta, a escola e tudo mais. Eu já tive lá 5 vezes, da última vez que eu voltei em julho, eu fiquei muito admirada, assim, muito feliz, porque eu percebi que se eu não voltar mais lá, a oficina não morre. Funciona. Eu posso até morrer, eu brinco e falo assim, eu posso morrer, eu virei figura decorativa, eu vou lá para cumprimentar, para abraçar, para matar saudade, levar alguns moldes diferentes, mas o mais importante eu já deixei, que foi a estrutura física, né, com as máquinas e o ensinamento. E agora eles estão andando sozinhos, eles mesmos estão ensinando outros costureiros, são 10 agora, os 3 últimos eu não ensinei, eu não os conhecia, fui conhecê-los no meio do ano. Olha que bacana, porque eles foram treinados, eles foram treinados pelos outros. E assim estamos começando em Moçambique, vamos começar em Madagascar. Se Deus quiser, no futuro vamos para o Senegal também, onde tem um projeto da fraternidade. E aqui no Brasil, em Boa Vista, e vamos começar na Bahia e possivelmente também nos outros lugares. Muito bacana, Patrícia, muito assim engrandecedor pensar que você pode plantar uma semente e ver aí, como você está falando, já está colhendo, eles já estão colhendo, né? Você é o prazer de ver a coisa acontecer e eles o retorno. Eu perguntei, gente, para ela quem são as pessoas que compram. Porque como é um campo de refugiado, não tem turista no campo de refugiado. Tem as pessoas que vão para trabalhar. Isso. Então, as pessoas que compram são as pessoas que vão para trabalhar. Que ela falou, franceses, americanos e brasileiros. E, inclusive, uma coisa que você falou comigo também antes, e que a gente não falou aqui, que a infraestrutura é muito feita por americanos, né? Construções. Na verdade, os caravaneiros americanos, a maioria jovens, eles pegam na massa, junto com a mão de obra local. Né? Já construíram um galinheiro lá no projeto. Os franceses, gente como a gente, assim, vão também para pegar nos tijolos, construíram salas de aula, a biblioteca, né? Quer dizer, cada um ajuda de uma forma, de uma maneira geral, até de uma forma diferente do seu dia a dia no seu país. Claro, porque não é isso que ele faz lá, né? É isso aí, muito bacana, Patrícia. Então, nós vamos conhecer o ateliê.
Gente, aqui agora nós vamos mostrar o espaço da Patrícia, que foi construído aqui na parte de baixo da casa. A gente mostrou um pedacinho no programa quando mostramos a casa também. E aqui onde tudo acontece, aqui onde as ideias são colocadas em prática, né? Isso. Onde ela costura para ela, onde ela faz os moldes, né? Onde ela tem as coisas armazenadas também, os tecidos que ela tem, porque ela faz coisas para lugares aqui de Belo Horizonte Isso, também. eu ganho todos os meus tecidos, eu ganhei, né, de pessoas, de indústrias, de empresários, eles me doam. Eu faço a peça piloto, né, passo para outras costureiras para que a gente muitas vezes possa vender para arrecadar dinheiro, ou faço peça piloto, levo para a África, levo para Boa Vista, para que a gente possa reproduzir com tecido africano. Quer dizer, tecido é uma coisa que eu gasto muito. E os moldes, tem a mesa de corte, a mesa de fazer molde, né? Então, as máquinas, né? As máquinas de costura. Tenho também máquinas guardadas, máquinas que eu vou ganhando, vou guardando para mandar consertar, para quando eu viajar eu colocar na mala e poder levar para lugares que estão precisando. Com certeza, gente. O objetivo, então, é reverter tudo que ela consegue em valor para ela poder investir aonde estiver precisando naquele momento, não é isso? Isso, para fazer a montagem das oficinas. Então, assim, ela também produziu agora recentemente algumas coisas para o bazar, para uns bazares que você participou, né? Isso. Você não tem nenhum suplá para mostrar. Isso, sobrou um. Ah, mostra porque estavam maravilhosos. Sobrou só esse aqui. Eu trago as capulanas, né, da África e o Rogério Lima, que é um empresário, ele faz para mim o surplus e a gente vende. Gente, faz maravilhosamente. Maravilhosamente. É tipo injetado, uma coisa assim, ele fica perfeito. E o tecido já parece que tem uma impermeabilidade, então assim, uma coisa muito bacana. Isso. Ela tinha não sei quantos números de estampas lá e eu fiquei encantada. Muito lindo. Isso. Esse tá lindo. Isso. Tudo que a gente ganha, a gente tem uma ideia, pede ajuda para os amigos, me ajuda a pensar o que a gente pode fazer para a gente poder vender, né? Muita gente ajuda fazendo, confeccionando, para que a gente possa vender para reverter para as oficinas de costura. Gente, vou mostrar aqui para vocês as malas. Ela tem uma coleção de malas antigas. Ela falou que aqui também é um pequeno museu, porque tem uns achados e ganhados, né, que formam um museu. Então ela tem aqui umas malinhas com os tecidos que ela traz para fazer as produções dela. Então, assim, uma variedade incrível, gente. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Me encantei por esse. Esse aqui também com árvores, olha. Lá, principalmente em Moçambique, nas vilas que a gente trabalha, tem muito baobá, né? São árvores maravilhosas que eles valorizam muito e a gente também, né? E a gente repara que as cores são muito fortes, né? Não existe cor pastel. Os tons são todos muito fortes, né? Tendência pastel não existe na África não, viu, gente? Não. É tudo com muita energia, com muita força, né? Que é a força da natureza, a força dos orixás, a força de que mais, Patrícia? Isso, a força deles mesmo, né? Da terra mesmo. Olha aqui. Olha que maravilha esse, gente. Eles têm muita coisa dos círculos, né? Uma coisa importante da gente falar que é puro algodão, né? Acho que a Patrícia já falou. E eles vêm com tipo um encerado, mas a gente molha e ele fica mais molengo, né? Perde essa goma. Esse aqui mesmo que ela fez a roupa. Aqui, ele é bem engomado. Rígido. Você vê que às vezes até brilha, né? Não sei se dá para ver. Esse brilho aqui é exatamente da cera que é colocada no tecido. Aos poucos vai saindo à medida que vai lavando. Gostaria de ir numa fábrica disso para ver como é que funciona. Será que isso é feito tipo batik, que passa uma cera mesmo? Talvez, né? Que a técnica de batik passa uma cera. Muito legal, gente. Patrícia, o que mais que você gostaria de acrescentar aí para nós sobre o geral disso aí, sobre as pessoas que querem ajudar? O que você pode falar aí pra gente? Um contato?
como é que seria isso. Isso. Eu acho isso importante. Isso. As oficinas de costura, a gente nomeou-as, né, como Ubuntu Nation. Ubuntu é uma filosofia africana, né, já assim muito divulgada, que quer dizer eu sou porque nós somos. O que isso significa? Eu só sobrevivo, eu só existo enquanto você também sobreviver e existir. Ninguém sozinho faz nada, ninguém sozinho constrói nada, de forma alguma. O maior aprendizado que a gente tem é inclusive o amor, né? A gente sempre nos ama e ama alguém. A gente precisa muito dos outros. Com certeza. Então, por isso que a gente nomeou. O projeto no Malawi chama-se Nação Ubuntu, porque é um campo de refugiados. O refugiado, a princípio, perdeu sua pátria. Não, é uma pessoa que não tem mais uma referência de pátria. Então, ao criar esse nome, é para dar a eles uma nova pátria, uma nova nação, em cima de uma filosofia que valoriza exatamente o cooperar. Muito obrigada, gente. Patrícia, mais alguma coisa? Eu acho que já passamos o recado, né? Agora é que as pessoas se animem a contribuir. Gente, nós estamos aproveitando mais um espaço aqui da casa, porque a gente quer mostrar o máximo possível, e da outra vez a gente não assentou nesse cantinho aqui. Tá faltando aqui um chazinho, mas vai ficar para a próxima. Gente, é só para finalizar, agradecer aqui o Edmundo e a Patrícia por nos receber mais uma vez, por nos contar essa experiência tão fantástica e tão merecedora de tantos elogios. E por essa casa aqui, que tem essa infinidade de locais interessantes. Cada hora que a gente olha para um cantinho, a gente gosta mais, né? Então é isso. Eu espero que vocês curtam aí o programa, que entendam, né? Que conheçam o projeto e que entendam como funciona. E até o próximo, tá? Muito obrigada, Edmundo. Muito obrigada, Patrícia. E até uma próxima vez. Nós voltamos. Eu agradeço aí a você, Vênica, a equipe toda, e a vocês aí que estão nos assistindo. Um abraço a todos e obrigado aí pela delicadeza e atenção. Isso, eu agradeço também, lembrando que eu sou porque nós somos. Você se inspirou nesse episódio? Explore nosso canal e conheça outros lugares interessantes como esse. Ajude-nos a crescer e mostrar mais casas vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você sempre vai saber primeiro quando sair um novo vídeo. Obrigada por assistir. Até a próxima!